Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. E celebramos num ano muito importante, porque no dia 28 de dezembro deste ano, 2022, nós iremos celebrar 400 anos da entrada de São Francisco de Sales no céu. Ele morreu há 400 anos atrás. Então é um ano muito especial, voltado para São Francisco de Sales. Quem foi São Francisco de Sales? Tudo bem, foi bispo, mas o que mais que nós sabemos dele? Ele nasceu num país que naquela época não era a França, não era a Itália, mas pegava uma parte da França e da Itália, que era o Ducado de Saboia. A diocese onde ele nasceu, a diocese de Genebra, tinha sido tomada pelos calvinistas. A heresia protestante tinha dividido a Europa e era uma coisa muito recente. Ele nasceu em 1567, né? A revolta de Lutero foi em 17, ou seja, 50 anos depois do início do protestantismo. E a diocese onde ele nasceu não tinha mais bispo residente em Genebra, porque a catedral, as igrejas todas foram invadidas pelos protestantes, saqueadas, destruíram as imagens, tudo, mataram vários padres, escorraçaram o bispo, perseguiram os católicos, de tal forma que toda uma região da diocese onde São Francisco de Sales nasceu era totalmente protestante, e dos protestantes mais radicais, os calvinistas. Francisco de Sales foi responsável pela conversão de volta para a igreja de muitos desses protestantes. Ele, um rapaz devoto desde o início da sua vida, muito voltado para Deus, aos 18 anos de idade, quando ele estudava em Paris, ele passou pela maior crise espiritual da sua vida. Lá ele fez um ato heróico de entrega a Jesus, aos pés de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento. Superou aquela crise e decidiu ser padre. Mas o pai dele não queria que ele fosse padre, porque era uma família nobre, e ele era o herdeiro, ele era o primeiro filho, ele era o primogênito de 13 irmãos. Ele então terminou seus estudos conforme o pai queria, foi fazer o seu doutorado em Pádua, que era a universidade mais importante para formar advogados naquela época. Voltou para a sua cidade com 24 anos de idade, e ali foi oferecido para ele o cargo de senador. E ele disse: não, eu quero ser padre. O pai esperneou bastante, mas finalmente foi feito padre com 26 anos de idade, no dia 18 de dezembro de 1593, aos 26 anos de idade. E ele então, padre de uma família nobre, foi feito cônego, não é? Decano, deão da catedral. Ele disse nada disso, pediu para o bispo que ele queria ir para uma região de protestantes. Então ele foi enviado para o Chablais. O Chablais é uma região que fica ao sul do lago de Genebra. Ali não havia um único padre. Quando ele chegou no Chablais, uma região com milhares e milhares de pessoas, só havia 100 católicos que tinham sobrado. Quando ele saiu de lá, anos depois, só tinha 100 protestantes. Ele reverteu tudo. E como ele conseguiu esse prodígio? Bom, primeira coisa, com grandes sacrifícios. Ele muitas vezes teve que dormir no meio da floresta, em cima de árvores, porque tinha que fugir dos animais selvagens, tinha que fugir dos protestantes que queriam matá-lo. Na primeira homilia que ele fez no Chablais, tinha uma única velhinha ouvindo. Ele, vendo que os seus fiéis, as suas ovelhas não vinham à igreja, ele começou então a escrever panfletos
Por isso ele é o padroeiro da imprensa católica, dos escritores. Hoje, se ele estivesse vivo, ele usaria a internet, né, e os outros meios de comunicação. Não tinha nem televisão, nem rádio, nada disso. O que tinha era a imprensa. Então ele começou a imprimir panfletos e, com alguns cupinchas, a colocar de noite esses panfletos nas portas das casas. As pessoas acordavam, liam aqueles panfletos e aquilo virava tema de discussão. Lá pelas tantas, ele então aparecia e estava disposto a discutir com os pastores protestantes. Mas o método de conversão de São Francisco de Sales sempre foi a bondade e a paciência. Ele nunca foi um polemista que humilhasse os seus adversários. E é por isso que São João Bosco escolheu São Francisco de Sales para padroeiro dos salesianos, por causa desse método de educação, mostrar a verdade, mas com bondade, com grande amor. Então, São Francisco começou a discutir com eles, mostrando a verdade, com doçura, com bondade, e o povo começou a se converter de volta, não é? Quando finalmente ele terminou a missão, que o Chablais estava todo convertido, o bispo de Genebra, que então não morava em Genebra, porque lá era tudo calvinista, morava em Annecy, disse: você vai ser meu coadjutor, você vai ser bispo. Não, mas não quero ser bispo de jeito nenhum. Ah, então vá para Roma lá discutir com o Papa. Então ele foi para Roma. Lá o Papa quis prová-lo para ver se ele podia ser um bom bispo. Ele começou então a responder as perguntas do Papa diante do colégio de cardeais, e tal foi o encantamento que o Papa, né, Clemente VIII, chegou e disse: vai. E com essa fonte de sabedoria, inunde o mundo inteiro. E foi uma profecia, porque de fato hoje ele é doutor da igreja, e com os seus livros ele converteu muitas pessoas. Foi feito então bispo, sempre um bispo normal, visitando suas paróquias, grande zelo apostólico com as pessoas, preocupado com a salvação das almas, etc, etc, mas porque tinha grande habilidade, foi mandado também para grandes missões. Então ele teve que ir várias vezes a Paris. Paris era no estrangeiro. São Francisco de Sales falava francês, mas a terra dele não era parte da França naquela época. Então ele foi a Paris, tratar de negócios, etc, etc, e lá as pregações. Começou a converter as pessoas. Ele passou 9 meses em Paris, e nesses 9 meses fez mais de 160 pregações. As pessoas perguntavam para ele: mas escuta, o senhor não pensa que vai prejudicar a sua saúde? Ele dizia: olha, para mim é mais fácil fazer uma pregação do que dizer um não. Então ele pregava. E assim os nobres começaram a querer uma vida com Deus. E ele então teve vários dirigidos espirituais, que ele dirigia então por carta, porque ele voltou para a diocese dele e começou a fazer direção espiritual por carta, esses nobres lá em Paris. E foi destas cartas que depois nasceu o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Ou seja, pessoas convertidas que ele queria ensinar o caminho da santidade. A primeira coisa que ele fazia é fazer a pessoa fazer um exame de consciência, uma confissão geral, para depois se decidir por Deus e começar o caminho de verdadeira conversão para a santidade. São Francisco de Sales acreditava não somente que os seus fiéis precisavam ser salvos, ele acreditava que todos deveriam ser santos, grandes santos. E assim a gente vê esse grande modelo de bispo que ele foi. Lá em Paris, quando disseram para ele: você é bispo em Genebra não tem católico. Ele respondeu: uma alma é uma diocese grande o suficiente para um bispo. E assim ele agia. O método de São Francisco de Sales era um método de converter um por um.
pessoa por pessoa, atendendo, respondendo às dúvidas, ensinando o caminho da santificação. E assim ele fez, não é, o seu grande trabalho. A um certo ponto ele conheceu uma viúva, uma das pregações que ele fez na diocese de Dijon, uma viúva que depois seria Santa Joana de Chantal. Ela, viúva, mãe de 4 filhos, resolveu se dedicar a Deus e ele começou a dirigi-la espiritualmente. Alguns anos depois, os dois fundaram uma ordem religiosa, a Ordem da Visitação, as Visitandinas. E na direção espiritual dessas religiosas foi que ele escreveu um outro livro, mais adiantado do que a Filoteia. Filoteia é para começar a vida de devoção, introdução à vida devota. Para as pessoas já adiantadas na vida de santidade, ele então escreveu o Tratado do Amor de Deus, que é um livro extraordinário, né, em que ele mostra como é que as almas mais progredidas podem aproveitar, podem crescer no seu caminho na direção a Nosso Senhor. Foi uma vida muito frutuosa, uma vida muito santa. Nos 20 anos que ele foi bispo, ele foi feito bispo com 35 anos de idade e morreu com 55 somente. Mas nos 20 anos que ele foi bispo, a Europa inteira o conheceu. A sua introdução à vida devota, durante o seu tempo de vida, teve mais de 40 edições. E durante o tempo de vida dele foi traduzido para o italiano, para o inglês, para o polonês, para todas as línguas conhecidas, inclusive para o latim. E com essa introdução à vida devota, ele conseguiu, né, até hoje consegue, a conversão e a decisão de muitas pessoas para a vida de santidade. São Francisco de Sales também foi acusado muitas vezes na sua vida, como Jesus no Evangelho de hoje, que foi acusado de expulsar o demônio por Beelzebul. Quando ele pregava aos protestantes, os protestantes começaram a dizer que ele fazia isso porque ele era um feiticeiro, ele conseguia encantar as pessoas, hipnotizar as pessoas, fazer com que as pessoas ficassem dependentes dele, porque ele fazia feitiçaria. Inclusive um pastor protestante até inventou a mentira de que viu ele no meio dos feiticeiros. E ele, com toda a bondade dele, simplesmente respondeu o seguinte: digam aos ministros protestantes que o único feitiço que eu faço é o sinal da cruz. Com ele eu expulso os demônios, com ele os corações se convertem. Com ele, se um exército inteiro viesse contra mim, eu não temeria, porque eu estou bem armado, armado com o sinal da cruz. Se eles vierem a mim, venham que eu irei ensiná-los o caminho da cruz de Cristo e o sinal que nos salva. Esse é o grande Francisco de Sales. Morreu jovem, com um AVC, né? Enquanto ele, numa de suas viagens, ia para Avignon resolver um problema, e recebeu os sacramentos, entregou sua belíssima alma a Deus, muito jovem, para fazer mais no céu do que aquilo que foram os grandes feitos que ele fez aqui na terra. São Francisco de Sales, rogai por nós.